Olá, boa noite, que o Senhor Jesus alegre o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um culto aqui da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que ama ao Senhor Jesus e que demonstra esse amor para com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus escolheu você de uma maneira muito especial. Hoje, durante este culto, nós estaremos orando pelos nossos motivos. Se você tem um motivo, coloque aí no chat. O nosso Deus, que é o Deus que conhece o nosso coração, Ele é aquele Deus que deseja que nós venhamos a partilhar os nossos motivos. E por isso nós estamos aqui para celebrar esse Deus que se importa conosco e que deseja que nós vivamos de um jeito que a presença desse Senhor invada o nosso coração. Você pode compartilhar esse link com mais uma ou duas pessoas que talvez o Senhor trará à sua mente, pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem, participar de um culto como esse, e você vai ser instrumento do Senhor. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos clamar a presença desse Deus para que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio e nós venhamos a abrir o nosso coração para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, Deus. Tenha liberdade para falar conosco, Pai. Aceita o nosso louvor e adoração, Deus, de cada hino e cântico que serão entoados, Pai, e que a Tua palavra seja ministrada na nossa vida de um jeito que faça diferença. Obrigado por esse tempo, mesmo online estamos nesse ajuntamento do Teu povo e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se o mar se enfurecer,
sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. E Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Você crê que Deus está presente na sua vida, conhece as suas necessidades? Eu creio, e não somente nisso, mas eu creio em um Deus que ouve o clamor do seu povo, um Deus que se revela ao seu povo. Quando esse povo o busca de todo o coração, Deus ele tem a alegria e o prazer em se revelar. Você já tem colocado os seus motivos aí no chat e nós vamos usar esse tempo também, para orar, para que Deus possa fazer a vontade dele. Tantas pessoas também agradecendo, com o coração grato a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. Você pode orar aí onde você está, fechar os teus olhos.
Deus amado, nós apresentamos todos os nossos pedidos, ó Deus. Cada pedido que os teus filhos têm colocado aqui, Deus, que o Senhor, ó Deus, possa atender, Deus, de uma forma generosa, como o Senhor sempre faz. Visite os enfermos, Deus, aqueles que estão passando por dificuldades de saúde, sejam em hospitais ou dentro de suas casas, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, como aquele Deus que cura, Deus, aquele Deus que provê tudo aquilo para que a cura seja completa e o Senhor venha e haja de uma maneira muito especial, Deus. Corações gratos, ó Deus, pessoas que têm clamado por conhecidos, Deus, visite-os de uma maneira muito especial, Deus. E nós oramos por todos os pedidos que foram teclados aqui, que foram apresentados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Se voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Declare a fidelidade desse Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fogo
Esse é o momento em que nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus e eu tenho uma pergunta para você. Você vive feliz mesmo quando passa por lutas, por batalhas? O seu estado de espírito reflete a presença de um Deus que está fazendo a diferença dentro da sua vida? Nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto que fala a respeito das bem-aventuranças. E o texto vai dizer que, vendo Jesus as multidões, Jesus subiu aos montes e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os ensinamentos de Jesus, ele vai abordar de forma prática algo para a vida das pessoas, para a minha vida e para a sua vida, e vai trazer que a verdadeira alegria, ser feliz, ser bem-aventurado, ele não tem a ver com a circunstância ou com a forma como eu vivo, mas é uma escolha que nós podemos fazer, que o meu coração ele vai buscar a presença de Deus para que algo de diferente comece a acontecer e eu possa experimentar isso de forma prática na minha vida. O meu relacionamento com Deus mostrará que isso é possível. Sabe por quê? Porque isso vai me levar a crer que Deus me ama e que Ele deseja o meu bem. E a partir desse momento eu não vou mais ter dúvidas se o amor de Deus é um amor que deseja o meu bem. A grande dificuldade do coração humano, a grande dificuldade dos nossos corações, às vezes, de experimentarmos a verdadeira alegria em nossas vidas, é por causa do pecado que muitas vezes tem ocupado um lugar que não deveria ser ocupado na nossa vida, dentro do nosso coração. E esse mesmo pecado, ele começa a impedir que nós venhamos a perceber um amor tão especial de Deus por nós, um amor sacrificial, um amor que faz com que Ele deseje o nosso bem. É um amor que vai fazer toda a diferença. Um amor que leva o Deus Todo-Poderoso a entregar o próprio Filho. Um Deus que leva o Senhor dos Senhores a abrir mão do direito de condenar para poder derramar perdão, para poder derramar graça sobre as nossas vidas, quando existe um verdadeiro e sincero arrependimento, um desejo de mudança genuíno dentro do nosso coração. Deus ama você e deseja que você viva a verdadeira alegria que somente Jesus pode dar. Você tem experimentado isso de forma prática na sua vida? Você tem sentido essa verdadeira alegria dentro de você? Consegue perceber algo de diferente, mesmo quando você passa por lutas e por dificuldades, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você deseja, você consegue perceber que existe lá no fundo aquela verdadeira esperança de que Deus está presente mesmo nesses momentos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos. Você consegue perceber a presença e o amor de Deus conduzindo você em todos os momentos da sua vida? Você sabia que às vezes nós podemos adoecermos espiritualmente?
nós podemos ficar enfermos espiritualmente. Quando a nossa alma ela adoece, isso vai fazer com que nós venhamos a nos tornar incapazes de percebermos o verdadeiro amor de Deus. E de repente nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, clamar para que esse Deus, Ele venha e abra o nosso entendimento para que nós sejamos capazes de perceber quando nós estamos adoecendo. Sabe por quê? Para que Deus Ele possa vir, para que o Senhor Ele possa derramar uma sensibilidade tão especial, vinda do trono de Deus, dos altos céus, e nós venhamos a sermos capazes de ver, de poder identificar, de corrigir aquilo que é preciso na nossa vida, para que essa doença da nossa alma não venha a tomar conta do nosso jeito de viver. Eu comecei a pensar que tipo de coisa que às vezes elas vêm sobre a nossa vida e acabam por adoecem a nossa alma. E uma das coisas que a palavra de Deus ela começa a mostrar é que pecados ocultos não confessados vão se tornar barreiras que impedem o agir do Senhor na nossa vida. Mais do que isso, endurecem o nosso coração ao ponto de nós não sermos sensíveis para observarmos aquilo que Deus tem feito e de repente o nosso coração começa a focar somente naquilo que é negativo, nas coisas que não dão certo. Você é uma pessoa que vive desse jeito? Você conhece pessoas que vivem às vezes com um sentimento de perseguição, de que Deus é um Deus punidor? Às vezes são pessoas que têm dentro do coração pecados ocultos não confessados, que têm criado barreira diante do nosso Deus, barreiras que às vezes, enquanto elas não forem derrubadas pelo poder do perdão do Senhor, nós seremos incapazes de perceber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pecados não confessados adoecem a nossa alma. Uma outra coisa que adoece a nossa alma é a amargura. A amargura às vezes toma conta, domina, dirige a vida de quem permite que esse tipo de coisa comece a tomar conta do coração. Pessoas que às vezes passaram por perdas terríveis, pessoas que às vezes se sentiram traídas, às vezes pelo próprio Senhor, por coisas que aconteceram, e nutriram dentro do coração algo de ruim e se tornaram pessoas amargas, pessoas que não conseguem olhar o brilho que a presença do Espírito Santo de Deus traz sobre a vida de uma pessoa, e pessoas que acabam sofrendo amargamente por causa desse tipo de sentimento, e isso traz doença para a alma. Uma outra coisa que traz doença, enfermidade para o nosso jeito de viver a vida é o sentimento de culpa. Coisas que foram feitas, coisas que às vezes são difíceis de serem encaradas, difíceis de se lembrar, e às vezes isso faz com que a gente viva uma vida de fuga, fugindo da realidade das mais diversas formas, não querendo encarar de frente problemas que vêm sobre a nossa vida, quando na verdade o vivermos a vida cristã com a presença de Deus nos capacitará a enfrentar todos os problemas que vier sobre a nossa vida. E isso nós temos que aprender a identificar quando a culpa tem consumido a nossa vida e adoecido a nossa alma. Uma outra coisa é a falta de perdão. Você tem dificuldade em perdoar? Você tem carregado o peso da falta do perdão na sua vida? Esse talvez seja ali o ingrediente que o inimigo mais usa, a falta de perdão, mais usado pelo inimigo. Sabe por quê? Ela vem totalmente recheado de ira, de amargura, de ódio, e isso vai gerar um aprisionamento na alma. Isso vai gerar um sentimento de derrota dentro do coração, onde a alegria de permanecer na presença do Senhor acaba sendo tirada. Tudo isso por causa do pecado. Existe uma necessidade em nossas vidas de, em
todo o tempo nos aproximarmos de Deus e pedir para que o Senhor Ele sonde o nosso coração, para que o Senhor Ele tenha liberdade de revelar a nós os momentos em que a nossa alma começa a adoecer. Tem um texto lá em no Salmo 139, versículos 23 e 24, a palavra de Deus vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho correto. Uma autoanálise, um sondar do nosso coração pode revelar se existem fatores que têm influenciado de tal forma que a nossa alma venha a adoecer, venha a se esfriar, venha a não viver plenamente aquilo que Deus deseja que nós venhamos a viver. Existe algo que tem adoecido a sua alma, que tem tomado um lugar que não devia tomar dentro dos seus sentimentos, e isso talvez esteja impedindo que você perceba o verdadeiro amor de Deus por você, e que talvez essas coisas estejam impedindo o inundar da alegria, da verdadeira felicidade vinda dos altos céus dentro do seu coração. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós somos desafiados a confrontarmos, a termos um acerto de contas com o Senhor. E diante de Deus, a forma mais correta de se fazer isso é quando nós reconhecemos as coisas que têm nos impedido, que têm impedido o agir de Deus em nós e nas nossas vidas, e com sinceridade nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diante do Senhor com o coração aberto, do jeito que somos, para que Deus derrame graça e misericórdia. Deus deseja derramar perdão sobre a sua vida, Deus deseja derramar perdão sobre a minha vida. E talvez hoje Deus está dando a oportunidade de nós abrirmos o nosso coração, de falarmos com o Senhor e de poder colocar diante do Senhor tudo aquilo que Deus tem revelado, talvez já há algum tempo, e a gente tem relutado para lutar contra isso. Deus deseja que você experimente a paz que excede todo entendimento no seu jeito de viver a vida. Quando entendemos que temos a liberdade de abrir os nossos corações ao Senhor, de podermos falar com Deus e ter a plena convicção, de termos a certeza que Ele nos ouve, nós começamos a viver a dimensão da fé, do sobrenatural, de aquilo que é impossível aos olhos dos homens, é possível aos olhos de Deus. E isso vai fazer com que a nossa vida comece a ser vivida de um jeito que agrade ao Senhor, e a satisfação começa a encher o nosso coração. Deus não deseja que nós andemos uma vida cheia de ansiedade, de inseguranças e incertezas. Deus não se alegra com isso. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A verdadeira paz vem de um relacionamento saudável com Deus, onde nós aprendemos a crer que o Senhor, esse Deus, Ele nos ama e Ele deseja o melhor para nós. Ele deseja que nós sejamos bem-sucedidos para que o nome do Senhor seja exaltado através do nosso jeito de viver a vida. Do jeito que eu e você, nós vivemos, vai testemunhar a presença de um Deus dentro do nosso coração. E aí nós começamos a viver uma verdadeira liberdade em Cristo. O Senhor, Ele deseja que nós aprendamos a viver essa liberdade. Mas o que isso significa? Como nós podemos viver plenamente a liberdade que Cristo dá? Uma das coisas é quando nós temos os nossos pecados perdoados. Não existe mais acusação.
nós fomos purificados pela presença de um Deus que nos ama. Nós estamos livres de toda e qualquer condenação. Nós somos livres do medo da retaliação, do medo da perseguição, do medo de sermos descobertos, porque não existe mais motivo para que esse tipo de coisa tome conta do nosso coração. Nós começamos a viver a liberdade em Cristo quando nós nos sentimos amados pelo nosso Deus. Você tem se sentido amado pelo Senhor? Você consegue ver que Deus tem algo especial para a sua vida? Agora, talvez você esteja relutando há tanto tempo sobre esse sentimento, mas eu queria dizer uma coisa: Deus ama você e você é especial demais para o Senhor, e você só precisa acreditar, crer que esse Deus, Ele ama a você. E aí nós vamos perceber o real, o verdadeiro valor que temos diante do Senhor, e nós vamos aprender a viver a nossa vida livres da ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, se preocupa demais, talvez isso tenha a ver com a tua falta de dependência única e exclusiva do Senhor. E Deus deseja que você experimente isso. Deus deseja que eu e que você, que nós aprendamos a viver a nossa liberdade em Cristo, livres de toda a ansiedade. E nós vamos começar a viver não focados naquilo que nós achamos, mas a nossa busca será naquilo que Deus tem e deseja para nós. Isso nos leva a pararmos, de buscarmos, de fazermos as coisas simplesmente do nosso jeito, mas vai nos levar a uma dependência de clamar e buscar a Deus em todas as coisas que nós fizermos. Você é uma pessoa que escolhe viver a vida dessa forma, com a verdadeira liberdade em Cristo, livre de toda acusação. Essa verdadeira liberdade em Cristo é algo que você deseja, para que você possa deitar a tua cabeça no teu travesseiro com a plena convicção de estar fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Jesus é a única solução para que a verdadeira alegria reine em nossos corações. Quando nós escolhemos viver a verdadeira liberdade em Cristo, a alegria, ela começa a transbordar através da nossa vida. Ela começa a se espalhar através de nós, para que as pessoas possam perceber a presença de um Deus que existe e tem tomado conta da nossa vida. As pessoas têm percebido o Deus que existe dentro de você? Ou será que a sua vida é apenas a vida de mais um, como tantos outros que vivem onde nós vivemos, na cidade em que vivemos, onde Deus tem nos colocado? A palavra de Deus lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13, o Senhor Jesus, Ele começa a falar da importância que tem a nossa vida no mundo em que vivemos. Ele começa a destacar, a trazer alguns destaques para que a gente possa prestar atenção. Ele começa a dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso implica em sabermos que somos, diante das pessoas, um exemplo do agir de Deus em nossa vida, um testemunho vivo de que o Jesus que salva e o Jesus que transforma tem feito a diferença na nossa vida. Sabe por quê? O Senhor Jesus, quando se torna Salvador e Senhor de um coração, de uma vida, Ele transforma o jeito de falar da pessoa. Aquela boca que antes falava de cada 10 palavras, 9 palavrões, começam a ser transformados. Sabe por quê? Porque existe uma mudança de valor dentro do coração que tem um encontro com o Senhor. Essa pessoa é transformada no jeito de se expressar, os seus valores são mudados, o coração é mudado, a mente começa a ser transformada com os valores do reino de Deus dentro da nossa vida. E essas mudanças acontecem para que sirvam de testemunho de um Senhor
que habita o coração dessa pessoa e tem influenciado as nossas vidas. Você tem percebido essas mudanças dentro do seu coração e na sua vida? Você consegue identificar marcas da presença de Jesus nas suas atitudes? Ou você vive e toma as suas decisões do jeito que você quer e muitas vezes ignorando a presença de Deus que deseja fazer parte dos detalhes da sua vida? Viver a vida na dimensão do reino de Deus, na dimensão da fé, implica em não fazer mais simplesmente as coisas do meu jeito, mas nós procurarmos fazer as coisas do jeito de Deus. Isso é vida com o Senhor, isso é relacionamento com Deus. Dá uma olhada no versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Olha o que esse texto está dizendo. Se você é um sal que perdeu o sabor, ou uma luz que está se apagando, hoje Deus quer restaurar em sua vida a alegria do Senhor e permitir que você coloque Jesus como Senhor da sua vida, permitindo que Deus faça parte dos detalhes. De nada vale dizer que eu creio se a minha vida não reflete o jeito de viver do Mestre, de Jesus, do Senhor dos Senhores na nossa vida. Palavras vazias que não refletem atitudes de um coração que crê, de um real e verdadeiro discípulos de Jesus. Filhos de Deus restaurados multiplicam alegria e restauração. Já filhos de Deus feridos e dominados pelo pecado multiplicam a dor e a tristeza do pecado por onde andam. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa feliz que tem vivido realmente os planos e o desejo de Deus para a sua vida? Ou talvez numa noite como essa o Senhor começa a revelar que existem coisas que têm aprisionado o seu coração, impedido o derramar do amor de Deus para com sua vida? Quais são os toques? Quais são aquelas coisas que Deus tem falado ao seu coração? Você deseja viver a verdadeira liberdade em Cristo, que tira toda a culpa, todo medo, todo tipo de aprisionamento? Se você deseja isso, isso precisa implicar no seu jeito de se relacionar com Deus. E de repente, numa noite como essa, num culto como esse que Deus escolheu para que você estivesse aqui, Deus começou a revelar coisas, atitudes, práticas, sentimentos, coisas que precisam ser entregues no trono do Senhor para que essa verdadeira alegria, essa bem-aventurança, ela possa inundar o seu coração por causa da presença desse Deus. Viver a verdadeira liberdade em Cristo implica em nós fazermos uma tomografia no nosso coração e dizermos: Senhor, sonda, Deus, existe algo, revela e traz, Deus, porque eu quero apresentar diante do Senhor que eu não quero viver nem mais um dia aprisionado longe da Tua presença. E de repente você aí tem vindo à sua mente algumas coisas que você precisa confessar, e hoje é o momento de você fazer isso, de você colocar pecados ocultos que às vezes têm te separado de Deus. Agora, se você tem percebido que é um filho de Deus, mas você tem percebido que você tem perdido o sabor, você é um sal que não está salgando mais, e você é uma luz que às vezes está quase apagando. Isso pode estar acontecendo por causa de feridas no teu coração, por causa de coisas que aconteceram, e esse é o momento de você se apresentar diante de Deus.
e dizer: Senhor, eis-me aqui, existe pecado, confesse a Deus. Mas não permita mais que em nenhum momento da sua vida você viva de forma aprisionada, mas você possa viver a plena liberdade que trará a real e verdadeira alegria ao seu coração. Que tipo de decisão você precisa tomar hoje diante do Senhor? Se você está acompanhando esse culto e você tem vivido a vida simplesmente do seu jeito e nunca fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus, esse é o momento que você tem essa oportunidade. Sabe por quê? Viver a verdadeira liberdade só é possível quando o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele se torna o Senhor da nossa vida. Se você é essa pessoa que está cansada de viver do seu jeito e deseja viver o jeito de Deus, esse é o momento de você fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos e eu queria que você dissesse assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido do meu jeito, mas hoje eu tenho entendido que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. E neste momento eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E não permito mais que o pecado domine o meu coração. E eu peço perdão em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, essa é uma oração de entrega em que você está convidando o Senhor Jesus a entrar no seu coração. Eu queria que você colocasse aqui no chat se talvez você tenha feito essa oração aí onde você está, ou você fez essa oração. Você vai precisar procurar ajuda para quem te mandou o link, e nós talvez faremos parte desse novo jeito de viver a vida, podendo te ajudar em algumas dúvidas, em algumas das lutas e batalhas que você tem enfrentado. Agora, se você é aquela pessoa que já teve um encontro com o Senhor Jesus, mas tem sentido que a sua luz está se apagando e que o sal já está perdendo o sabor, é o momento de você buscar a presença de Deus, dizendo: Senhor, restaura no meu coração o primeiro amor. Eu preciso voltar a ver, a crer que o Senhor está presente. E esse é o momento que você precisa confessar pecados, sentimentos, dores que você tem carregado, para que Deus venha dos altos céus para agir de uma maneira muito especial. E você vai começar a perceber o valor que você tem diante de Deus. Vai começar a enxergar que o amor de Deus é um amor tão lindo por você, que Ele abre mão de toda a condenação. Sabe por quê? Porque Ele deseja o teu bem e Ele deseja que você experimente o melhor daquilo que Ele tem para você nos detalhes da sua vida. Somente assim o amor do Senhor pode tomar conta da sua vida. Se você é essa pessoa que Deus tem revelado, não ignore. Faça hoje uma conversa linda com Deus, abrindo o teu coração e recomeçando do jeito que o Senhor deseja. Sabe por que Deus ama e deseja o melhor de nós? Para que nós nos tornemos discípulos restaurados, discípulos curados, que multipliquem a glória de Deus. E aí o capítulo 5, versículo 16, lá de Mateus, vai fazer toda a diferença, que ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. É a minha vida e a sua vida como sal da terra e luz do mundo, anunciando através do nosso jeito de viver que existe um Senhor que transforma, que restaura e que deseja usar a nossa vida para que as pessoas possam também alcançar essa restauração vinda dos altos céus através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém,
seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Deus. Cada vez que eu tocar pra mim, cada vez que eu fizer O que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Você foi abençoado de alguma forma por este culto? Quero desafiar você, compartilhe, mande para alguma pessoa, né? Eu quero convidar você a estar conosco presencialmente, né? Nós estamos aqui nos reunindo nos domingos às 9 da manhã e às 19h30. E nunca se esqueça que todas as quintas, às 19h30, nós estamos reunidos aqui online e você sempre é o nosso convidado, né? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.